história espiritual da humanidade. E também quero fazer homenagem ao centro onde eu me tornei espírita, na cidade do interior da Bahia, chamada Iraná. O centro de lá se chama A Caminho da Luz. Então, eu me tornei espírita no centro que homenageou o livro psicografado por Chico, A Caminho da Luz. Então, vamos tratar desse livro de forma bem rápida, porque é muita coisa, né, gente? Muito bem. Esse livro tem 25 capítulos. Quem fez esse trabalho aqui foi o ChatGPT. Claro que eu estava sempre aqui acompanhando, verificando, conferindo, porque a nossa inteligência artificial ainda está em seu início. Então, a gente tem que estar sempre fiscalizando, né? Muito bem. Então, aqui tem 25 capítulos, ó. É o resumo do livro. Nós dividimos esses 25 capítulos em 4 partes. A primeira parte, a preparação da humanidade. Então, essa primeira parte envolve 9 capítulos. A segunda parte, a preparação para o Cristo, envolve 3 capítulos. Depois vem a terceira parte, com 20 capítulos. A construção da civilização cristã, né? Envolve 1, 2, 4, 8 capítulos, né? 8 capítulos. E por último, com 5 capítulos, a transição para os tempos novos. Aqui que entra a nossa doutrina espírita. Então, eu dividi em 4 partes. Agora vamos ver capítulo por capítulo, ok? O capítulo 1 fala sobre a origem do nosso planeta. Por que Deus cria planetas, estrelas, o nosso universo, para o Espírito, para a sua obra-prima, para que o Espírito possa, através das suas experiências, inúmeras experiências, adquirir um alto grau de inteligência e de moralidade. O que é alto grau de inteligência? É a capacidade de compreensão de todas as coisas. A pessoa inteligente é aquela que compreende todas as coisas. Olha como é difícil. A pessoa inteligente, eu digo, no nível superior, o espírito superior, tende a compreender todas as coisas. E o puro, mais ainda. E o que é alto grau de moralidade? Capacidade de amor, de amar. Então, quando Kardec fala em evolução intelecto e moral, é capacidade de compreender e de amar. Então, Deus criou o planeta Terra com tantos e tantos planetas, trilhões de planetas, para que o Espírito possa evoluir. Emmanuel diz que 2 vezes os espíritos puros vinculados a esse sistema se reuniram. Uma vez para a fundação, a criação da Terra, e a segunda vez para a vinda de Jesus a esse planeta. 2 vezes. Olha que coisa, hein? 2 grandes reuniões siderais com espíritos luminares. Então o planeta Terra foi planejado. E a quem foi dada a incumbência de organizar esse planeta? De acompanhar através de milhões e milhões de anos a Jesus. Então, antes que esse planeta existisse, Jesus já era espírito puro, que provavelmente passou por planetas em suas inúmeras encarnações, planetas que nem existem mais. Então, o primeiro capítulo fala sobre isso, esse planejamento espiritual. O segundo capítulo fala sobre a vida, a organização da vida, os primeiros seres vivos, as primeiras células, fala sobre os protozoários, as amebas. Então surgem
Claro que isso levou muito tempo. O nosso planeta tem cerca de quase 5 bilhões de anos. 4 bilhões e meio, muita gente arredonda. Então começa a construção da vida orgânica, a vida atômica no planeta Terra. Depois vem as raças, os seres humanos. Existem espíritos que começaram aqui o processo, desde o tempo do homem da caverna. Mas outros foram trazidos de outras constelações. E Emmanuel fala da constelação da Estrela Capela, onde de vários planetas espíritos vieram, foram expulsos, degradados e vieram da Terra. O que Emmanuel chama de raça orgânica. A origem, vocês não já viram essa palestra aqui, de outros planetas, espíritos que evoluíram em nível intelectual, mas não evoluíram no nível moral. Muita inteligência e pouco amor. Muita inteligência e pouco amor. É a falta de amor que faz com que existam as quedas morais. Nós caímos moralmente quando deixamos de amar. Então, muitos espíritos foram trazidos porque não acompanharam a evolução espiritual dos planetas onde habitavam. E porque já estavam atrapalhando, a maioria tiveram que ser retirados. A espiritualidade não vai deixar ir espíritos atrasados atrapalhando os adiantados, porque atrapalham. Alguém já leu o livro Ação e Reação? Já leu? Você lembra que tem uma passagem que André Luiz narra bem no início? Eles estavam no instituto, coordenado pela coluna Nosso Lar, onde viram espíritos rebeldes, difíceis, transitando em redor daquele instituto. E alguém perguntou ao instrutor russo: por que nós não acolhemos esses espíritos? Aí ele respondeu: se nós acolhermos esses espíritos, eles vão destruir essa divisão. Por isso que muitas vezes o espírito fica no umbral e só sai dali se ele quiser. Muitas vezes o indivíduo quer tirar o outro do buraco, ele sai, mas depois ele volta para o buraco, porque ele não suporta estar no ambiente melhor. Então, quem não acompanha um ambiente melhor é afastado. E aí surgem essas civilizações. Aqui Emmanuel fala sobre a civilização egípcia, que é um exemplo desses degradados que vieram da constelação de Capela. E aqui, o egípcio, segundo Emmanuel, foi um grupo que aceitou, porque a maioria não aceitou esse afastamento. Porque quando os espíritos saíram de onde eles moravam, se afastaram de entes queridos, de amores, seus afetos. É uma punição isso. As almas que nós amamos evoluíram e nós ficamos e sofremos a dor da saudade, daquela saudade que não sei de quem nem de onde. É a saída do paraíso, a queda do homem, ou seja, a queda do espírito que não acompanhou a evolução dos seus familiares, dos seus amigos, daquela comunidade na qual eles fazem parte. Então aqui, a civilização egípcia e a hindu, o berço da civilização, até hoje nós não entendemos como é que eles construíram as pirâmides. Até hoje, a arquitetura, a engenharia civil não dão conta de construir pirâmides. Nem com toda a tecnologia eles conseguiram há milhares de anos. Quem já esteve aqui no Egito? Alguém já foi ao Egito aqui? Quem não foi? Eu sugeriria, de antes de passar pela Europa,
para o Egito. Não sei para Paris, Londres, né? Eu sei que para a Europa, a maioria a gente já foi, mas vamos para o Egito. Porque de lá, até o perfume francês que a gente aqui usa, quem inventou os egípcios. Tem uma sala lá de fórmulas, de perfumes. As indústrias francesas mandaram a pessoa para tirar foto, tiraram fotos e depois traduziram, transformaram em perfume. Arquitetura, medicina, astronomia, que povo é aquele? E segundo dizem, de tudo que foi descoberto no Egito até hoje, corresponde apenas a 20%. Tem 80% sem se descobrir. Civilização altamente evoluída. Atlântida também, Emmanuel fala sobre a Atlântida. Vem a Índia, poderosa Índia. O berço de todo pensamento também é religioso, mais antigo do que o Egito. Então, o berço da sabedoria, das religiões, das filosofias, da busca interior. Então, os hindus também foram aqueles espíritos que foram trazidos para a Terra, porque não acompanharam a evolução dos seus planetas. Aí vem a família hindu europeia, as migrações sucessivas. Esse grupo também é um grupo de gente muito vaidosa. Característica desses grupos que vieram da constelação de Capela: orgulho, vaidade, muito orgulho. É a pior das tentações, é a vaidade intelectual. E quando nós olhamos para fora, nesse universo infinito, nós percebemos que não sabemos nada, não há motivo de olhar. Então, o grande problema dessa massa que veio para cá foi o orgulho. Não foi ignorância, foi orgulho. Então, essa família indo-europeia, que ficou concentrada na Europa, teve um mérito. Eles acolheram os terráqueos, os espíritos aqui, que reencarnaram desde o início no próprio planeta Terra, que eram simples ignorantes, diferente desse povo que veio lá para cá. Aí veio o povo de Israel, o povo escolhido, muito inteligente também, mas muito orgulhoso, para receber a semente do monoteísmo e para anunciar a vinda do grande arquiteto do planeta Terra, de Jesus. E Emmanuel, nesse livro, começa a história falando de Moisés. Ele não fala de Abraão, Isaac, Jacó e Melquisedeque. Ele fala de Moisés, da importância de Moisés, que colheu, que aprendeu pela civilização egípcia. Olha aí, ó, a ponte entre o povo hebreu e o povo egípcio. Moisés foi escolhido, né, para a partir dele, todo o trabalho que a própria Bíblia relata. Então, Emmanuel traça uma visão espiritual a respeito de Moisés. Aquilo que a Bíblia não conta, mas ele vem revelar. Fala vindo do judaísmo com o cristianismo, ou seja, foi o povo escolhido para a semente do amor do nosso Cristo. Depois vem a China poderosa, que cristaliza as ideias, né? Que põe sempre o tempo todo. Cristo envia seus mensageiros, e na Índia, ou melhor, e na China, também faltaram grandes missionários, Lao Tse, Confúcio, grandes mensageiros, falando a respeito do autoconhecimento, a respeito da espiritualidade. Então, o pessoal da China, do Japão, daquela região do Oriente, concentrando grande quantidade de espíritos inteligentes, que evoluíram muito pela inteligência, mas vieram à Terra para poder evoluir em grau de amor. Depois temos as grandes religiões do passado. As grandes religiões, todas elas que estavam inseridas em todas as comunidades, na Índia, na África, na Europa, na Ásia, até no Ocidente. Se estuda a respeito das origens das pirâmides do México, América Central,
da América do Norte, né? Então, as grandes revelações do passado, grandes religiões do passado. Depois aí vem a Grécia, a inventora do sistema científico organizador das ciências. É pela Grécia que o ser humano aprende a compreender a ciência, a perceber a importância do estudo sistematizado. Ciência é um processo de conhecimento de causa e de efeito. De causa e de efeito. Então, a Grécia Antiga vem com um grande precursor do Cristo em termos de pensamento, Sócrates, Pitágoras. Depois de Sócrates vem Platão, o precursor da doutrina espírita. O pensamento de Platão deu origem ao pensamento da doutrina espírita. Então, aqui ó, isso. Então, na Grécia, a gente vê ali um amadurecimento dessa conquista intelectual. Pela Grécia Antiga, surgiram os pensamentos do autoconhecimento, da percepção do outro, da noção do direito, da noção de administração, de matemática, de música, de astronomia. Então, o pensamento grego, ele vem para preparar a humanidade para uma ciência muito mais complexa, que seria a ciência espírita. Muito bem. Depois nós temos Roma. Tudo aquilo que o grego nos ensinou, o romano assimilou e desenvolveu. A oratória, a matemática, a física, a química, tudo isso a Grécia estudou. Nas academias da Grécia se estudaram todas as ciências. Então, a civilização romana, muito organizada, principalmente durante o Império. O Império Romano foi a organização mais poderosa que o homem já fundou, depois da Igreja Católica. Depois do Império Romano, a Igreja Católica foi a organização mais perfeita que o homem criou. Por quê? Porque imitou a estrutura, a organização de Roma. E Roma valorizava muito a ciência, valorizava muito o aprendizado e valorizava muito as descobertas, as novas descobertas. Então, tudo que o grego ensinou, o romano aprendeu e desenvolveu. Claro que vieram ali seus vícios, a ambição humana sempre ali, tentando o ser humano e causando guerra e destruição. Então, que surge a civilização romana, que governou o mundo por 1.200 anos. E Emmanuel explica esse processo dos romanos. 1.200 anos mandando no mundo. Mandando no mundo. E aí, quando o cristianismo passou a ser religião oficial de Roma, se percebeu que precisava de se organizar esse pensamento religioso dentro dos critérios romanos. Por isso que os evangelhos chegaram até hoje por nós. Se não fosse a Igreja Católica, os escritos dos evangelhos não teriam acesso. Então, Jesus precisou de Roma, precisou de Paulo, que era cidadão romano, para poder fazer com que a sua mensagem chegasse até o dia de hoje. Aí vem a vida de Jesus. A história então é dividida antes e depois dele. Todo aquele processo que nós falamos aqui a respeito da Bíblia, ou seja, a vida de Jesus foi um marco, porque ele veio para tratar de um assunto complexo, que antes dele ninguém tratou, falando de um Deus de amor. Antes dele, o Deus era de ira, o Deus era de vingança, o Deus que deveria ser temido.
palácio mais rico do mundo e vem espantando os orgulhosos, aqueles orgulhosos, aqueles que se acham com a sua simplicidade, com a sua humildade. Muito bem, agora a igreja assume o cristianismo, mas o Império Romano tem seus problemas, seus desvios, sempre provenientes da ambição humana. Então, surge aí o Império Romano e depois vai cair o Império Romano com a invasão dos bárbaros, o Império se desfaz, a Europa ganha um novo modelo geopolítico, onde ali as nações vão se cristalizando e o cristianismo se sedimentando aos poucos. Era necessário que Roma caísse para que o cristianismo crescesse. Foi a religião cristã que assimilou, que teve o compromisso de organizar as comunidades europeias e ocidentais em seu início. Roma cai, mas a Igreja Católica não caiu. Começou a orientar as comunidades europeias, africanas, ocidentais. Claro, influenciando através do direito, o direito japonês, o direito chinês. Aí vem a evolução do cristianismo. A evolução do cristianismo, falando sobre o pensamento, desejo de Jesus para todos nós. Como é que o cristianismo evolui? Através dos seus discípulos, através dos seus devotados, dos mártires, que durante tantos e tantos séculos sempre tem um bom espírito, um espírito superior a nos ajudar, a nos socorrer. A igreja é a invasão dos bárbaros. Os bárbaros foram aqueles que foram expulsos das terras romanas e que depois voltam e a igreja assume a educação comunitária daquele povo que agora retomavam as suas terras. Aí vem a Idade Média, chamada Idade das Trevas, onde a igreja se corrompe. É um período em que a igreja assumiu o comportamento político, assumiu o próprio Estado. Estado e igreja se confundiram e foi um grande engano. A igreja começa a meditar, gerando resistência, principalmente no meio científico. Não pode a religião confrontar a ciência. É preciso que religião, ciência e arte caminhem de braços dados. A Idade Média surgindo aí. E nesse período surge o Império Bizantino, o islamismo, as guerras, né? É um período feudalismo. É um período necessário, porém doloroso. Depois vem os abusos religiosos, no capítulo 18, as fases da Igreja Católica, os papas, no período turbulento, e Jesus envia Francisco de Assis, como enviou outros tantos, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, tantos e tantos missionários para despertar a humanidade. Às vezes a humanidade vive como um sonambulismo, como zumbis. E Deus sempre manda aqueles para despertar. Líderes em todas as áreas, não só no meio da religião. Então, um dos piores abusos é o abuso de poder. E o poder religioso ali ainda se encontrava. Aí vem as cruzadas, as inquisições, tudo isso para manter a cultura cristã, mas de forma violenta. Mas nesse período surge o Renascimento. Renascimento por meio das artes, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael dos Santos, tantos e tantos pensadores, tantos e tantos artistas que vieram para, através da arte, dizer que, embora existisse ainda o abuso da religião, a ciência vinha através da arte, da pintura, da astronomia, da matemática,
presbitas. Ou seja, a igreja amadurece depois do período do renascimento, da renascença. E a mudança por meio do Martinho Lutero foi fundamental. Antes de Lutero, só se lia a Bíblia em latim. Lutero traduziu a Bíblia em latim para o alemão. Depois, outros idiomas. Se chegamos aqui a ler a Bíblia hoje, as Escrituras, devemos ir para Lutero. Mas se não fosse Lutero, não faria também. Porque ninguém pode conter a evolução. Capítulo 21, época de transição. É onde o racionalismo impera. Aqui ainda existem guerras religiosas. Meus irmãos, há 5 anos, das 33 guerras que existiam no mundo, 30 eram por causa de religião. 30 por causa de religião. Sempre achamos que a nossa religião é melhor que os outros. Toda religião que faz o ser humano melhor é uma boa religião. Resposta dos Espíritos a Allan Kardec, no livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta: qual é a melhor religião? Os Espíritos respondem: aquela que faz o ser humano ser melhor. Aí vem o capítulo 22, a Revolução Francesa, que veio com a ideia de fraternidade, de liberdade, o iluminismo, o pensamento social. A França é a mãe da sociologia. Os grandes sociólogos vieram da França. O pensamento social, que é o Cristo. Às vezes, muitas vezes, as ideias do Cristo vêm de outro modo, com outra conotação, com outra denominação. E a Revolução Francesa marcou. Sai ali da idade moderna e entra na idade contemporânea. Nós vivemos hoje ainda sob a luz do iluminismo francês, do pensamento de que é importante que tudo que exista tem que ser para o bem da sociedade. Então, mesmo assim, esse período aí é chamado período do terror, é o período que o direito amadurece, que o comércio, a indústria, o pensamento econômico amadurece. Capítulo 23, do século XIX, é aqui que vem Allan Kardec, Victor Hugo, os grandes pensadores da Inglaterra, os filósofos da Alemanha. Então aqui existe vários, esse capítulo é muito importante, porque é o capítulo que fala a respeito do nascimento da doutrina espírita. Capítulo 24, do Espiritismo, que é uma ciência, é uma filosofia, é uma religião. Uma vez alguém falou: Espiritismo não é uma religião, é a religião. Não é uma ciência, é a ciência. Não é uma filosofia, é a filosofia. Por quê? Porque é a religião do Espírito, é a ciência do Espírito e a filosofia do Espírito. Então, é o Consolador prometido por Jesus para explicar muitos dos seus ensinamentos, que a humanidade ainda não tinha inteligência moral, senso moral para entender. Então, a doutrina espírita, o espiritismo, é o futuro de todas as religiões. O espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro de todas as religiões. Todas elas acreditarão em encarnação. Todas elas se renderão aos ensinos superiores do Cristo. Todas elas entenderão os mecanismos da mediunidade, a vida espiritual e o processo evolutivo por meio das leis morais, tão bem explicadas no livro dos Espíritos. Capítulo 25 e último, o Evangelho e o futuro. Acabei de dizer. O Evangelho é o futuro de todas as religiões. Todas as religiões estão a serviço do Cristo. Todos os grandes mestres da humanidade, na ciência, na filosofia, na religião, na arte, são mensageiros que estão a serviço do Cristo. A doutrina espírita está a serviço do Cristo. Não é o Cristo que está a serviço da doutrina espírita. E nós que somos espíritas temos um compromisso fundamental. Temos que fazer com que essa nossa nova encarnação,
alguma coisa aqui. Essa frase: a humanidade caminha para a luz, sob a direção de Jesus. Os séculos são degraus da evolução espiritual. Frase linda de Emmanuel. A humanidade não caminha para a sombra, mas para a luz. Não estamos aqui desamparados. Tudo está sob perfeito domínio e controle da espiritualidade. As lutas, as dores e os desafios são etapas de aprendizado na construção de um futuro mais justo e mais fraterno. A terra vai imperar a fraternidade, a justiça, o amor. E aqueles que não acompanharem esse processo irreversível sairão daqui e vão morar em um dos mais atrasados. A grande reflexão desse livro é um elemento motivador para que nos superemos a cada dia, nos melhoremos a cada momento, porque senão seremos expulsos desse paraíso. Muita paz a todos. E é evidente que em 30 minutos não é possível falar desse livro. É um trabalho para se falar no sábado o dia inteiro, no domingo o dia inteiro, no seminário, porque essa obra de Emmanuel é muito rica e precisamos estudá-la com detalhe, sempre pensando que a história espiritual da humanidade é também a história espiritual de cada um de nós.